Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos a dupla Beni, Bruno e Igor. Então vamos seguir aqui já com a nossa primeira questão. Nossa primeira questão é de contar os números menores depois deles, né? Então seria a contagem de inversões. Só que não é só contar a quantidade de inversões, você quer saber quantos exatamente cada um teve de inversões. Então, por exemplo, o 5 aqui ele tem duas inversões. Aí você vai montar o array dele de volta, em que o que estava na primeira posição tinha duas inversões e assim consequentemente. Então, o que a gente fez foi criar primeiro um struct, que teria o seu valor, seu index e a quantidade de inversões. Aqui a primeira coisa que a gente faz é salvar o index dessa solução. Então, a gente já salva aqui o 5, o index dele é o zero. Depois a gente chama a nossa função merge and count. E aí o que a gente vai fazer aqui no nosso merge and count é só que quando for maior, a gente vai aumentar o número de inversões daquele número e andar com ele. E a gente vai fazendo isso até o final. E aí depois a gente vai retornar. Então agora a gente está indo para nossa média de dois arrays. Bem, essa questão ela é relativamente simples, né? A lógica dela ela é basicamente fazer um merge. A gente vai receber dois arrays ordenados já, e a gente vai ter que juntar eles em um maior e achar qual o elemento médio deles. Então, para fazer isso, o que a gente faz? A gente vai andando, né, nos vetores, cada um com um ponteiro, e vai colocando o menor elemento no vetor final. Quando a gente tem o nosso vetor final, a gente vai ver se o vetor for de tamanho ímpar, quer dizer que a gente tem um elemento médio, então a gente retorna o elemento médio. Se ele não for um tamanho ímpar, a gente retorna a média dos dois elementos do meio, ou seja, o médio e o médio menos um. Basicamente, essa é a questão. Perfeito. Indo agora para o número de passos que satisfazem a equação. Essa questão inicialmente a gente não tinha pensado em nenhuma solução dessa forma, então a gente manipulando essa equação, a gente passa todos os números que para cá e todos os números que são no J para cá, e aí a gente consegue pensar agora em uma nova solução contendo apenas o número i. Então a gente acaba formando um novo vetor, em que depois a gente vai contar as inversões, né, que satisfaçam essa equação. Porém, o que que acontecia também, né, em alguns casos? Como o menos 2 ele poderia ser, quer dizer, no caso aqui é o menos um. O menos um ele poderia acabar sendo, não satisfazendo a equação com o menos 2, mas depois ele satisfazia essa equação com os demais. Então, ao invés de colocar a nossa equação nesse while aqui, enquanto a gente está ordenando, a gente fazia esse while antes para contar a quantidade de inversão. Então, a gente criou a nossa variável global de contador de inversões, e aqui a gente vai andando dentro desse vetor para contar as inversões, depois a gente ordena ele. Aqui, agora falando da reverse pass, essa foi basicamente a mesma coisa, justamente por conta da equação. Então, como a equação era diferente, a gente tinha que pensar em uma forma diferente. Então, não dava para fazer também aqui dentro desse while, então a gente acabou fazendo um while fora, em que a gente já deixava o 2n do j travado e a gente ia andando com o i até encontrar um que iria satisfazer essa equação. E a gente iria fazendo, então a lógica foi basicamente essa também. E agora a gente pode ir para a última questão. Bem, essa questão é o problema do skyline, né, o problema do horizonte do céu. A gente vai receber uma matriz com vetores dentro, e cada vetor representa um prédio, né, uma construção. E esses prédios são representados por uma coordenada x e uma coordenada y, nas quais o x vai ser composto em ponto esquerdo e ponto direito, e o y seria a altura do prédio. Ou seja, a gente recebe o ponto mais extremo à esquerda, o ponto mais extremo à direita e a altura. Cada prédio é representado por um retângulo perfeito. E o nosso objetivo é mostrar, como mostrei na figura B, qual seria o desenho do céu de todos esses prédios combinados, né, todos esses prédios juntos. O que seria o nosso skyline. A solução desse problema, a princípio a solução ideal deve ser fazendo por segtree, mas a gente fez uma solução com o algoritmo de dividir e conquistar. A gente começa ali com a nossa função base, que vai primeiro verificar se o tamanho da nossa matriz é zero. Caso ele seja zero, a gente só retorna nulo, né, como indica o problema. Se não, a gente vai chamar a função skyline DC, né, que seria skyline dividir e conquistar. Essa função, a gente vai começar a analisar nossos casos base, que seria o primeiro, se o left é maior que o right, ou seja, isso quer dizer que a gente não tem prédios. Se a gente não tem prédios, retorna nulo de novo. O segundo caso base seria se o left é igual ao right, ou seja, se o left for igual ao right, quer dizer que a gente tem um único prédio. Então a gente vai retornar só o tamanho, o desenho desse prédio. A gente vai para o nosso caso mais geral, vamos dizer assim. No nosso caso mais geral, a gente vai dividir o vetor de prédios em subgrupos, né, de esquerda e direita. A gente vai calcular o skyline, né, a linha do horizonte, na metade recursivamente para cada um deles, e a gente vai fazer a mescla deles com a função merge desses dois, e após isso a gente vai retornar o que foi mergeado. A função merge que a gente fez aqui, a função merge basicamente uma função, um merge padrão, porém a gente vai adaptar para o conceito do skyline aqui, dos nossos prédios.
Então, ela vai dizer respeito a gente combinar os dois skylines parciais, né? A gente vai ter vários skylines, dividiu eles, combina os dois. E a gente vai combinar o x e a altura deles. Enquanto existirem vários pontos válidos dos dois lados, a gente vai comparando e combinando o x deles. E também, se a altura for diferente, né? O nosso anterior e o nosso leste H, se ele for diferente, a gente adiciona esse skyline de saída. Ok, muito obrigado, Bruno. Então, só para falar aqui, né, dar o último ressalto é que aqui a gente também ordenava de forma crescente, esse aqui também, porém nesse aqui a gente acabou ordenando também de forma decrescente para conseguir fazer essa contagem dentro do while. Então, no geral era isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.